Estamos começando mais uma entrevista no Bússola Espírita. E a nossa convidada de hoje é a Janete de Azambuja Correia. A Janete é palestrante espírita, ela é escritora da editora Fergus e diretora da área de comunicação social do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Ainda também, Janete é diretora da área doutrinária da União Distrital Espírita do Bairro Tristeza, de Porto Alegre, e colaboradora da área de lideranças da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Janete. Olá, Marcelo, gratidão pela oportunidade. É uma alegria imensa estar contigo nesse canal, trazendo a nossa contribuição humilde para a divulgação da nossa doutrina espírita, e te agradeço desde já essa oportunidade de divulgação da obra espírita, do nosso humilde trabalho. Justamente a ti, que já conheço de longa data, né? Então é uma alegria muito grande estarmos juntos neste momento. Muito obrigada. Nós, do Bússola Espírita, que agradecemos, e eu pessoalmente te agradeço, Janete, como você disse, né? A Janete, a gente se conhece já do meio espírita há um bom tempo, e nós vamos conversar sobre isso. E a gente vai começar, Janete, que tal que a gente comece pelo início? Vamos começar pelo início. Como foi teu encontro com a doutrina espírita, teu encontro do espiritismo, com o espiritismo? Pois bem, vamos começar então desde antes. Eu costumo dizer que eu nasci espírita, embora não tivesse contato direto com a doutrina espírita. Eu cresci no interior, literalmente no meio do campo, na localidade de Seival, que hoje é interior de Candiota, e naquela época era interior de Bagé, e ali eu vivia até os 19 anos, bem isolada, só ia para a escola, pegava um ônibus para a escola em localidades próximas. Então, eu sempre fui muito dedicada à leitura e aos estudos, gostava muito de ler, e sempre tive muita fé, desde criança, muita conexão com a espiritualidade, embora meus pais fossem católicos, não praticantes. Então, eu lia de tudo que vinha e eu tinha essa vontade de ter um maior esclarecimento sobre a vida espiritual. Eu lia psicologia, eu lia espiritualismo, eu lia muito sobre viagens astrais, o tema me interessava bastante, sobre gnose. E quando eu tinha oportunidade de conversar com as pessoas, eu conversava também sobre esses assuntos. Mas a vida vai nos levando, né, Marcelo? Então eu tive algumas situações de muita dificuldade, eu cresci com muita dificuldade financeira, eu tive que me esforçar bastante para concluir os meus estudos, consegui me formar, graças a Deus. E teve algumas situações de dificuldade na família que me levaram ao primeiro contato com os livros espíritas. Uma pessoa do núcleo familiar em grande dificuldade começou a me mandar obras espíritas e eu comecei a ler. Então foi como se eu já tivesse lido aquilo tudo, como se eu já conhecesse tudo que eu estava lendo. E o interesse foi despertando cada vez mais, mas pelas dificuldades de distância, mesmo depois já morando em Bagé, tudo era mais complicado, não tinha recurso sequer para pegar um ônibus e ir até o centro espírita. Então era faculdade, trabalho, muitas vezes a pé, porque era tudo muito escasso, vamos ser bem sinceros. Mas eu li aqueles livros e depois aconteceu uma situação na minha vida que foi o desencarne de um jovem, um namorado, um relacionamento de 4 anos. Ele tinha 26 anos e desencarnou de um tumor cerebral, e eu tinha 24 anos. Então, aquela situação me fez buscar mais do que nunca a doutrina espírita. E a partir dali eu estudei mais, mas ainda demorei 2 anos para ter contato com o centro espírita. Aos 26 anos eu comecei os estudos no Amor e Caridade, lá em Bagé, uma casa muito antiga, muito acolhedora, e fiz 1 ano de ESD, depois eu me mudei para Taquari, e aí talvez tu já comece a te lembrar um pouco dessa história, porque em Taquari, quando eu me mudei para Taquari, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma casa espírita. E eu fui, então, acolhida na CEPLAC, né, Sociedade Espírita Paz, Luz, Amor e Caridade, fundada, inclusive, pela irmã do Marcelo, né? A Eni Miranda, figurinha assim que eu guardo no meu coração com muito carinho, com muito amor.
porque tinha uma energia muito grande. E todos daquela casa me acolheram muito. Então, ali eu comecei a desenvolver a mediunidade, eu continuei estudando, mas eu comecei a trabalhar também, né, na seara espírita. Eu comecei a fazer pequenas exposições, então eu tenho um carinho imenso por aqueles trabalhadores, pela Eni, pela Vera, pelo seu Lauro, pela dona Eva, que desencarnou no ano passado, e tantos outros, né? E eu comecei, então, a minha tarefinha ali, comecei a ter os primeiros contatos com a Federação Espírita. Depois, um belo dia, eu pedi uma oportunidade para o Marcelo para fazer uma palestra lá em Novo Hamburgo, a Sociedade Espírita em Busca da Verdade. Então, foi a primeira exposição fora de Taquari. E a partir dali eu não parei mais de trabalhar, né? Foi um começo, mas em Taquari, efetivamente, eu tive mais o contato com a mediunidade e aflorou esta vontade de servir, e ali eu tive a certeza de que eu nasci para ser espírita, de que isso está implícito na minha missão nesta encarnação, e que eu jamais deveria me afastar, então, da doutrina espírita, de uma casa espírita. Tanto depois eu vim para Porto Alegre. Nesse meio tempo eu morei em Caxias, frequentei Bezerra de Menezes, ajudei na UME Caxias. Depois eu vim para Porto Alegre, eu me apresentei à Federação Espírita, eu pedi trabalho, e cá estou trabalhando até hoje, hora numa ponta, hora noutra, né? Espírita é assim, né? A gente costuma brincar que a gente varre a casa, a gente faz a exposição, a gente aplica o passe, mas isso tudo nos fortalece. Então foi assim, um processo ora natural, ora imposto pelas situações da vida, como um lembrete, né? Olha, estamos te lembrando o teu comprometimento nessa área, né? Então, quando a gente se desvia um pouco, vem aquelas situações naturais da nossa encarnação para nos lembrar o comprometimento. Muito bem, Janete. Como você falou, belas recordações. Taquari, que é a minha terra natal, e eu também fui daqui de Novo Hamburgo, fui fazer uma exposição lá e conheci uma jovem chamada Janete. A gente começou, embora a gente não se veja seguidamente, mas ficou assim, uma energia de amizade muito, muito legal, né? E a Janete também esteve em Novo Hamburgo, e também a primeira vez que eu fui fazer uma exposição doutrinária em Porto Alegre foi a convite da Janete. Então a gente está se ajudando por aí, né, no trabalho. E, Janete, e como você chegou em Porto Alegre, você me apresentei para a Fergus. Então você começou a trabalhar, quando chegou em Porto Alegre, começou a trabalhar diretamente na Fergus, com a Fergus ou algum centro espírita? Sim, quando eu vim para Porto Alegre, eu mandei um recado para um amigo muito querido, que é o João Felício, que já foi vice-presidente de unificação, que continua trabalhando na área espiritual da Fergus, né, como ajudante, como oficineiro, na verdade, mas eu sempre tive um carinho muito grande pelo João Felício, que eu havia conhecido na primeira oportunidade em que eu vim à Fergus, lá na sede antiga ainda, ali na André da Rocha. Eu vim com o pessoal lá de Taquari, nós viemos de ônibus num encontro, não me lembro se foi uma regional, se foi um evento, mas naquela ocasião eu conheci o João Felício e eu conheci a Fergus, e eu entrei ali e pensei, um dia eu vou estar aqui. Senti aquela energia, aquela conexão, e fiz amizade com o João Felício, que perguntou, quem é essa menininha, essa baixinha? Porque essa menina precisa trabalhar mais perto de nós. Então ficou aquele vínculo, aquelas pessoas que a gente reencontra na jornada, né, Marcelo? Assim como Sim. Novo Hamburgo, que hoje, por exemplo, eu tenho um vínculo muito grande com o grupo de jovens de Novo Hamburgo, estou ali no grupo deles, participo de vez em quando, então são vínculos que não são de agora. E eu estabeleci esse laço com o João Felício. Então, quando eu vim para Porto Alegre, eu mandei um e-mail para ele. Naquela época não tínhamos WhatsApp ainda, né? Mandei um e-mail e disse, olha, eu quero trabalho. E ele prontamente, olha, guriazinha, vem para cá que nós vamos te dar trabalho. Então, chegando em Porto Alegre, eu vim para o Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, por questões de proximidade. Eu morava no Menino Deus naquela época e fui muito bem acolhida na casa. E na Federação Espírita eu me apresentei para o que necessitasse. Naquela época eu fui trabalhar com a Denise no Conte Mais, que estava passando por uma reestruturação. Eu fui por um ano, ajudei no Conte Mais, na contação de histórias, nas oficinas do Conte Mais, inclusive, no DEP.
que era o departamento de coleta de dados daquela época. Ali eu fiquei 1 ano trabalhando com a Denise, depois eu passei alguns anos trabalhando na área de estudos com a Cleusa, e foi um aprendizado muito bom. Posteriormente, eu me afastei um pouco por questões pessoais, as filhas pequenas, e porque a casa espírita aqui precisava um pouco mais de mim. Havia uma transição na casa espírita, no Instituto Espírita de Revelação Divina, onde eu acabei assumindo algumas tarefas juntamente com meu esposo, com o Iraci, tanto que hoje estou ali ainda na área da comunicação social, já há bastante tempo, aproximadamente uns 8 anos nessa área, à frente dessa área, fazendo as escalas de palestras, e ajudando sempre em tudo ali, como secretária também da direção da casa. Então, acabei me afastando um pouco da Félix naquele período por essas questões, e foi muito produtivo, porque ao mesmo tempo nós assumimos a casa, que precisava de uma nova equipe, pela questão de que aquelas pessoas que ficaram anos à frente da direção já estavam mais envelhecidas, e precisavam, então, que alguém as substituísse nesse momento, né, para terem um pouco mais de tranquilidade na sua velhice, pessoas que conduziram muito bem a casa ali. Então, nós assumimos essa tarefa e assumimos também, aos poucos, a UD. Hoje eu estou no doutrinário da UD, já fiz parte da comunicação social na UD Tristeza. Então, tudo isso foi muito bom. E com o tempo, eu me reaproximei um pouco mais da Félix de novo. Hoje sou colaboradora da área de liderança, e sempre que dá, em congressos, em tudo que necessita, nós auxiliamos, claro, quando somos chamados, né? Então, é um processo, assim, de aproximação e de vínculos espirituais, de pessoas que a gente reencontra, como o João Felício, como a Cleusa, que é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, e que a gente vai trabalhando em conjunto, ora numa área, né? Estive lá com ela, depois me afastei, mas assumi mais atividades na casa espírita, e isso me fez crescer, com certeza, né? Nos traz muita maturidade esse contato com as pessoas. A UD Tristeza, por exemplo, é uma união distrital muito grande, porque eu começo aqui no bairro Cristal, na verdade, e vai até o Lami. Então é uma extensão muito grande, dá 40 minutos de carro até o Lami. São muitas casas de muitos bairros distantes. Então, é uma UD que precisa desse carinho, desse olhar atento. E a gente vai sendo guiado, na verdade, pela espiritualidade, né? Quando a gente se deixa levar pelas boas intuições, pelas boas recomendações, a espiritualidade nos guia para a tarefa onde a gente tem que estar. E, na verdade, o que importa é que se faça bem feito onde estiver, né? Não importa se eu estou na federação, se eu estou na UD, se eu estou na casa, o que importa é que eu cumpro o meu papel onde eu estou. Muito bem, né? E com o coração, né, Janete? Isso. Sim. Janete, agora vamos falar um pouquinho sobre você é escritora, né? Escritora espírita, da editora Fergus. E a Janete tem obras editadas pelo espírito Kaufkiran. Isso, Janete? Isso. Isso. É As Algemas Emocionais da Alma e Compaixão, a Sementeira do Amor. E também tem uma outra obra infantil sobre adoção, que ela narra a própria histórias e também foi escrita junto com as suas filhas, né? Vamos começar um pouquinho falando da psicografia. Como é que começou a psicografia? Teus primeiros encontros com a psicografia e com esse espírito. Quem é e como foi os primeiros encontros, né, mentais com o espírito Kaufkiran? Estou pronunciando certo? É Kaufkiran mesmo? Eu pronuncio Kaufkiran, mas não tem muita importância, né? É um nome bem diferente, é um nome nórdico, né? Dinamarquês. Então, os primeiros contatos com Kauf se deram ainda na minha juventude, lá em Bagé, naqueles momentos difíceis, após o desencarne daquela pessoa que eu mencionei, daquele jovem. Eu comecei a sentir a presença do Kauf, me dando alguns conselhos bem sutilmente, me dando alguns alertas sobre as decisões que eu deveria tomar em relação ao futuro, mas é algo muito sutil, a mediunidade é algo muito natural, Marcelo. Eu sempre tive uma conexão muito grande com a espiritualidade, é claro que não é, eu sempre deixo bem claro, uma mediunidade tão ostensiva quanto o Divaldo, quanto o Chico, né? Nós somos pessoas mais imperfeitas, com certeza, e com uma missão bem menor, né? Não se iguala. Mas a mediunidade é algo assim,
muito natural que vai ocorrendo no dia a dia e que, na verdade, ela aumenta na medida em que a gente tem fé, na medida em que a gente acredita e estabelece essa conexão com o espírito. Então, esse processo com o Calf foi algo muito natural. E eu tinha já a vontade de escrever desde jovem, eu sempre gostei muito da escrita, e tinha aquele sonho de escrever um livro, mas eu nunca conseguia decidir o que era. Na minha juventude ficava sempre aquela dúvida quando eu começava, e depois me tornando espírita, em que eu decidi escrever então um livro espírita, no início eu pensei que se trataria de uma obra de pesquisa. E eu tentava escrever e não conseguia. E aí eu pensava, isso aqui não é para mim, eu não consigo fazer uma obra em cima de bibliografia, uma obra em cima de um estudo. Tem algo errado aqui. Com o tempo eu fui amadurecendo isso, e claro, a mediunidade foi se desenvolvendo, e a psicografia foi se desenvolvendo, principalmente aqui no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, eu comecei a escrever mais nas sessões mediúnicas. E eu percebi, então, que, na verdade, esta obra não era minha. Finalmente, eu consegui, e esse processo, desde a decisão de escrever e estar pronto, levou uns 15 anos, da obra As Algemas Emocionais da Alma. Primeiro, pelas minhas dúvidas. Segundo, porque eu precisava passar por diversos processos pessoais de amadurecimento. Eu não tinha a maturidade para escrever uma obra dessas, para captar aquilo que o espírito estava passando. E eu não estava pronta sequer para ser um instrumento, vamos ser bem claros. Então, eu passei por diversos processos pessoais, as mudanças de cidade, as mudanças pessoais na minha vida, a adoção das minhas filhas, e todo esse processo de crescimento delas também, e processos profissionais também, que influíram na minha jornada, né, que me fizeram mudar de cidade, que me fizeram assumir outros cargos. Então, isso foi lapidando a Janete. E, de certa forma, foi acalmando um pouquinho o meu ânimo, o meu gênio, a minha forma de ser. E, então, com o tempo, eu comecei a escrever. E, nos últimos tempos, foi uma obra que fluiu muito mais nos últimos 2 anos. Ela ficou pronta em 2018. Uns 3 meses antes, o espírito se revelou, mas não disse ainda que era aquele benfeitor que estava sempre comigo. Ele deu o nome da última existência, que ele prefere não revelar, mas quando a obra ficou pronta, ele revelou, então, que ele era aquele mesmo espírito que estava comigo desde antes, e deu o nome Calf Quiro. Então, a obra foi entregue, e ela saiu no Clube do Livro de julho de 2018. Então, foi um processo que foi uma conexão também, que foi aumentando com todos esses processos pessoais, porque nós somos o homem integral, né? Nós não temos como dissociar tudo. Para captar, para ter essa sintonia com o espírito, nós também temos que amadurecer. Então, eu tenho certeza que todos os processos que eu passei na minha vida fizeram parte desse aprendizado e facilitaram esse contato. Tanto que na segunda obra, Compaixão, a Sementeira do Amor, fluiu assim rapidamente. Foram 10 meses de escrita, e uma obra um pouco maior, mas foi muito tranquilo, muito suave, sem dúvidas já. Graças a Deus, com muita certeza do que eu estava fazendo. Então, eu sou imensamente grata a esse espírito. É um espírito muito firme, mas muito doce ao mesmo tempo. Quando ele se manifesta, ele fala com uma energia muito grande, muito contagiante, assim, é meio difícil não se emocionar quando o Calf se manifesta. Bem, as algemas emocionais da alma. Como foi o processo de começar, por exemplo, do próprio título, que realmente nos inspira bastante, e alguns temas, né, que são vários temas, inclusive eu li o livro, maravilhoso, e conta um pouquinho para a gente, assim, para quem está nos acompanhando. Bem, o tema inicial era as algemas da alma, mas por já ter um tema semelhante, depois na edição foi acrescentado as algemas emocionais. Mas desde o início, desde muitos anos atrás, o título era as algemas da alma. Foi acrescentado, eu acho que ficou muito bom, depois as algemas emocionais da alma,
até para não haver uma confusão com outra obra com o mesmo título. Certo. E assim, os itens foram escritos primeiro. Os títulos dos capítulos foram a primeira coisa que o Espírito me ditou. Então, aqueles títulos dos capítulos não foram modificados em momento algum. Ele me ditou e são esses aqui, ele não me deixou modificar. E depois eu fui escrevendo cada um na ordem em que está. Ah, sim, primeiro foi editado todos os títulos dos capítulos, isso? Todos os títulos. Ah, sim. E aí depois, então, o conteúdo de cada título que ali estava, de cada... Exatamente. Tema, e ele né? não me permitiu em momento algum. Sabe como é que é o médium inexperiente, né? Teve um momento em que eu pensei em acrescentar um capítulo, eu me lembro. Não lembro o título agora. E ele me disse, não mexe. Então, aí eu aprendi a ouvir, não mexe. Muito bem. Cita para nós alguns temas desses capítulos aí, dessas algemas. As algemas emocionais da alma, ele fala sobre o medo, né? Começa com o medo, ele fala da vaidade, está aqui a capinha dele, né? Deixei aqui para mostrar. Ele começa com o medo, ele fala da vaidade, ele fala da soberba, ele fala da sexolatria. São aquelas questões emocionais que efetivamente nos aprisionam, né? E ele conclui lá no egoísmo. Ele fala aqui da inveja, do ódio, da tristeza, avareza, crueldade, luxúria, superstição, desconfiança, mágoa, preguiça, falsidade, ignorância, vaidade. Então, são aquelas emoções que todos nós, na verdade, temos que trabalhar, né? É um processo constante. Em alguma dessas áreas, nós temos mais dificuldade. E é bem engraçado que cada pessoa que lê e que vem, às vezes, me dar um feedback, cada um se identifica um pouco mais com um capítulo. Tem pessoas que vêm dando risada assim, olha, mas aquele capítulo foi para mim. Aquele capítulo eu não consigo sair dele, ou aquele capítulo eu já li várias vezes. Inclusive tem uma vovozinha, uma senhora de mais de 90 anos, que é muito engraçada, e ela me diz assim, como eu sou egoísta, minha filha, esse livro está na minha cabeceira e eu já li várias vezes o egoísmo, porque eu não consigo me modificar. Então, são exemplos, né? Outras pessoas, olha, eu olhei o capítulo da luxúria e infelizmente eu me identifiquei, eu preciso melhorar. Então, são depoimentos bem interessantes. Algumas pessoas não conseguem ler. Quem não quiser olhar para dentro, teve uma colega minha que eu apresentei com um livro e ela adorou. E ela disse, Janete, a minha mãe precisa ler. Mas ela ofertou para a mãe e depois, passadas algumas semanas, ela disse, eu vou te confessar, a minha mãe disse que não consegue ler. Mas eu sei por quê, ela não quer se modificar. Então, tudo são questões... processo, né? Porque dói, né? Se a pessoa não está pronta, dói tocar nesses pontos, né? Então, é um processo para quem quer olhar e realmente se tratar, né? Se modificar. Algemas, né? Todos nós temos algemas no decorrer das nossas várias existências, e essa obra, então, nos faz exatamente refletir, e certamente a gente encontra uma, duas ou muitas algemas exatamente. Que a gente ainda tem, ainda conserva, e que a gente precisa lapidar, né? Eu arrisco dizer que todos nós temos todas elas, né? Algumas isso. Mais acentuadas, porque estamos todos na caminhada. Eu sempre confesso que eu releio alguns trechos dos livros do Kauf e às vezes eu choro, porque me toca muito profundamente. Às vezes passo o tempo, eu releio, poxa, mas isso aqui eu não me lembrava mais, eu escrevi realmente isso aqui, eu não lembro disso aqui. E aí eu leio e aquilo me toca, porque são questões que eu tenho que trabalhar. Certo. E o segundo livro foi... Mas o Algemas, ele começou... Você falou que foi todo um processo que vocês foram... ele foi... O Espírito foi te ditando e levou mais ou menos 15 anos, foi isso? Eu entendi mais ou menos isso? Foi mais ou menos 15 anos, mas mais acentuadamente nos dois últimos. Ah, nos dois últimos anos. E onde você já estava aqui em Porto Alegre, já no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, né? Exatamente. Estou em Porto Alegre há uns 12 anos, se não me engano. Compaixão, a Sementeira do Amor, é o segundo livro ditado por ele, pelo Kauf, né?
Exatamente, esse livro Vamos lá. aqui. Ó, bonita a capa também, design, essa Compaixão, Ficou a muito sementeira lindo. Fala um pouquinho para nós do tema desse livro aí. O compaixão veio como o lado positivo das nossas emoções, né? O despertar das boas emoções, dos bons sentimentos. É uma obra muito suave, que compara a nossa existência a uma semeadura, compara Deus ao excelso semeador. E o Calf ele tem um lado muito poético. Então ele traz passagens muito líricas, muito suaves. Ele fala das nossas escolhas, do amor próprio, e vai nos trazendo os vínculos de amizade, a empatia, a lealdade, o respeito às diferenças. Ele fala muito sobre a paz, fala sobre a depressão, sobre a alegria de viver, fala muito sobre a nada, né, para não fugirmos pelo suicídio. Fala sobre a vida em comunidade. É uma obra, assim, que eu considero que ficou muito completa. Traz diversos assuntos de uma maneira muito suave. E nos faz também refletir, então, para essa aceitação do nosso lado bom, né? Para despertar o que nós temos de bom, para ter a consciência de que nós podemos desenvolver a bondade. Tem uma frase que ele diz, inclusive, que a fé também se aprende, né? Ou seja, tudo se aprende. Nós podemos aprender a ser bons, que às vezes a gente tem vergonha de ser bom. A gente não acredita nas próprias potencialidades. Então, ele traz tudo isso e vai concluindo com a humildade e com a compaixão. Então, a obra tem esse lado assim que toca os corações. E eu tenho recebido alguns feedbacks de pessoas que me dizem assim, até uma amiga da tua casa espírita, a Ana, me disse: Janete, eu marquei o livro, mas eu marquei todo. E outro amigo também de Pelotas, minha amiga, eu estou lendo e marcando, mas todas as frases eu acho importantes. Então, o Calf tem essa característica, ele consegue trazer muitos assuntos e muitas frases belíssimas assim, que tocam o nosso coração. E eu acho bem interessante esses feedbacks, assim, eu sempre respondo: olha, a mim também. Porque cada vez que eu leio, eu me pergunto como foi que eu consegui filtrar tanta coisa bonita, porque se fosse meu, jamais conseguiria escrever. Sim, que legal. E a gente vai indo para uma outra obra, foi antes da Compaixão ou depois? Uma obra infantil sobre a adoção, que você nos fala que narra a própria história também. Conta um pouquinho dessa história e como chegamos ao livro também. Compaixão saiu no Clube de junho deste ano, e Presentes do Coração, está aqui, saiu no Clube Infantil de fevereiro deste ano. Esta é uma história de filiação afetiva, né? As minhas filhas são gêmeas, estão com 18 anos, e chegaram para mim com 1 ano e 4 meses, são paulistas, são de outro estado, e foi um outro processo de busca, que desde pequenina eu sabia que eu iria adotar. 2 coisas que eu sempre soube é que eu seria espírita e que eu iria adotar pelo menos um filho algum dia. Desde pequenina, com 5, 6 anos, eu falava isso para os meus pais. Então, as meninas chegaram quando eu tinha 33 anos, hoje elas estão com 18, foi uma busca, eu fiz todo o processo direitinho, habilitação, mas naquela época ainda se podia levar o processo para outros estados por conta, né, e buscar a adoção. Então, eu fui buscar as minhas meninas, levei a cópia do meu processo, entrei com um processo legal lá. Foi uma adoção consensual com a família naquela época, por contato de conhecidos, claro. E foi algo assim que eu busquei muito, que me realizou muito e que me transformou. Eu costumo dizer para as minhas filhas que nada nos educa mais do que ter filhos. Com certeza. A maternidade, a paternidade nos educa na vida mais do que tudo. Porque pelos filhos a gente faz tudo o que é possível e mais um pouco, né? Para vê-los felizes. Nós vamos nos modificando, eles nos modificam no trato do dia a dia, nós vamos cedendo daqui e dali. Então, esse amor sempre foi muito grande, as meninas sempre foram muito apegadas, sempre foram muito bem acolhidas no núcleo familiar, e eu sempre divulguei muito a adoção. Naquela época eu tinha um blog,
antes das meninas chegarem, que se chamava Adote o Amor, onde eu divulgava minha história e entrava em contato com outros grupos de apoio, grupos que me levaram à adoção das meninas. Então, depois eu fui buscá-las, eu entrei com o processo, correu tudo certo. A gente sabe que no processo de adoção, os filhos trocam o nome sem nenhuma observação, né, na certidão de nascimento. Eles são nossos e é irrevogável, graças a Deus. Mas elas já eram minhas. Inclusive, eu tive uma mensagem espiritual lá em Taquari, da nossa querida benfeitora Cacília, né, que é a mentora da casa, que foi uma trabalhadora da região. E a Cacília mandou me dizer que era familiar, que retornava, familiar muito feliz por estar retornando, mas que eu tinha que procurar, que não estava perto. E foi tudo como ela disse, né? Foi uma procura, foi uma busca, foi um processo não só legal, mas um processo emocional. E eu segui contando essa história sempre. Mas os anos passam e às vezes a gente esquece um pouco da importância desse tema, Marcelo. De quantas pessoas precisam dessa ajuda, desse exemplo. No ano passado, deixa eu ver, foi em plena pandemia, foi em setembro por aí, num dia de chuva, todo mundo em casa, pandemia, faltou a luz, aqueles momentos em que os jovens largam o celular um pouquinho, desligam o computador, e elas foram ao meu quarto, e de repente alguém soprou ao meu ouvido, que eu imagino que tenha sido a Cacília, escreve a história delas. Então eu propus para as meninas, filhas, vamos escrever um livrinho? Eu me lembro que tinha saído um livro da Jovina, que falava sobre o Alzheimer da tia dela, lá no Mato Grosso do Sul. Então me veio a lembrança daquele livro e o Espírito me soprou, escreve a história de vocês. Então eu convidei as meninas, filhas, vamos escrever? E eu achei que elas não iam aceitar, porque sabe, o jovem tem tantos interesses, embora evangelizandas, né? E prontamente elas disseram, mãe, vamos. Então tá, vamos marcar um dia, quando tiver um tempinho, e vamos sentar e escrever juntas. Passadas umas 2 semanas, eu as chamei, sentamos de novo, e foi no meu quarto novamente, cada uma dá uma frase, cada uma dá uma palavra, e nós escrevemos em versos. E escrevemos e corrigi, e naquele mesmo dia eu peguei e mandei por e-mail para a análise da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Em breve, muito em breve, veio a resposta, pedindo algumas adequações, porque alguns versinhos ficaram muito pesados para a linguagem infantil, né? Então foi pedido que se suavizasse alguns versinhos, que se tirasse os nomes originais delas. Ficou Ana e Mel, elas se chamam Laís e Vitória. Então fizemos as correções e em fevereiro foi publicado o livro. E graças a Deus tem ajudado muitas pessoas, assim, tem tido relatos muito emocionantes também de pessoas que necessitam justamente porque não tem esta temática. E os versos do livro, na verdade, são a história de uma mãe contando para as filhas a historinha delas antes de dormir, exatamente como eu fazia com as meninas quando eram pequeninas. Eu comecei a contar desde sempre, de uma forma lúdica, claro, muito suave, colocando alguns personagens, contando que elas vieram de longe, que veio no aviãozinho. Assim eu comecei a contar a história delas até que elas deduziram naturalmente que eram filhas adotivas. Então foi... E esse exemplo tu passa no livro, então, que aprendizado para tantos outros pais, ou pais que pretendem também, né, a questão da adoção. Exatamente. Passa todo o vínculo familiar, o livrinho fala do acolhimento dos avós, dos tios, do carinho do pai, da mãe, coloca todo esse núcleo familiar acolhendo esses seres que vêm pelos vínculos do coração. Ficou muito gostoso de ler e ficou belo. E esta tirada numa foto nossa, numa foto real. A ilustração também é muito bonita, né? Sim, ficou muito agradável. Então, eu sou muito espírita, a editora Fergus, por esta publicação também, porque foi algo assim, não planejado, meio inesperado, que foi no ímpeto, mas com certeza foi inspirado e que está aí à disposição dos leitores.
explica para quem está nos acompanhando como faz para adquirir, por exemplo, os livros, né? E também dessa questão dos direitos autorais, para as pessoas saberem a disponibilidade, tá, do teu trabalho voluntário. Os direitos autorais são integralmente doados à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nós assinamos contrato, o autor não vê um centavo e não pode ver, não é esse o objetivo. Inclusive as meninas assinaram também, veio o termo, assinei junto. E os livros podem ser adquiridos nas casas espíritas, na editora Fergs, na livrariaespírita.org.br, o site, né? Então, diretamente na loja da Fergs, ou nas casas espíritas, ou no Clube do Livro. Todos os 3 livros saíram no Clube do Livro da Federação Espírita, que sai a um custo bem menor, né? O Clube do Livro adulto hoje está por R$25. Então, o Compaixão custa R$45. No clube ele saiu por 25. Então, são formas de adquirir, e quando se adquire nas casas espíritas, as casas espíritas também ganham uma boa parte desse lucro. Então, jamais para o autor, né? E para a Federação do Livro, há uma parte do lucro também direcionada às uniões espíritas. Então, é dividido entre os órgãos de unificação. Muito bem, Janete, que ótimo isso. Então, nós podemos ver também, Janete, que o teu trabalho voluntário, mas vamos fazendo um pequeno parênteses, 18 anos as tuas meninas, né? Eu lembro delas pequeninas lá, quando eu conheci, elas eram bem pequenas. E o tempo passa voando, né? E a gente vê isso pelo crescimento dos nossos filhos. E falando um pouquinho da atualidade agora, a questão da pandemia, sobre a visão da Janete, sobre a ótica da doutrina espírita, o que você nos falaria sobre espiritismo e pandemia e essa transformação que estamos vivenciando? São processos naturais da humanidade que, de ciclos em ciclos, nos parecem um pouco mais abrangentes, né? A pandemia é algo que veio de forma inesperada, é uma realidade que nós nunca vivenciamos, pelo menos nesta encarnação. A última pandemia foi no início do século passado, né? No tempo de Eurípides Barçanufo, né? Que desencarnou na outra pandemia, inclusive. Então, nós nunca vivenciamos isso, e de repente, nós que vivemos uma vida atribulada, com agenda lotada, fomos colocados dentro dos nossos lares. Eu vejo como um teste de paciência, de evangelização, de espiritualidade. Se você é espírita, efetivamente, o templo espírita está dentro de você. A sua fé vai te manter calmo onde você estiver. Se você é espírita, efetivamente, você já construiu no seu lar um templo de paz, de entendimento, na medida do possível, é claro, apesar de todas as diferenças humanas. Então, a pandemia faz parte desses ciclos de evolução. É claro que não é a pandemia que vai nos regenerar de um dia para o outro, mas as mudanças são visíveis, muitas mudanças. Muitas pessoas nesse período repensaram a sua existência, mudaram de cidade, mudaram de trabalho, mudaram suas opções de vida, mudaram suas emoções. Outras pessoas não suportam compartilhar o espaço do seu lar com os seus familiares. Então, é um momento de observar o que é que está errado. O que é que eu preciso mudar em mim, no meu comportamento, na minha vida, para que o meu lar passe a ser um lugar agradável? Por que é que eu não consigo me sentir bem convivendo dentro de casa? Por que é que algumas questões de violência aumentaram dentro dos lares? São as emoções exacerbadas que nós não controlamos em momentos de crise. É um momento de crise? É, de crise severa, mas é um momento assim, de extrema oportunidade de produzir algo bom na nossa intimidade, no nosso núcleo familiar, e de voltar os pensamentos para analisar o que é que nós estávamos vivenciando antes. Quantas pandemias nós vamos precisar, quantos ciclos de tragédias vão precisar vir para nos lembrar que nós somos espíritos, que nós somos imortais.
Quantas coisas, por exemplo, nós deixamos de comprar na pandemia e verificamos que não precisávamos? Exatamente. Quantos lugares nós não frequentamos e não nos fez falta? Então, quem consegue estar em paz no meio da crise e dentro do próprio lar como um porto seguro, esse talvez tenha entendido um pouco o sentido da vida. Os outros vão ter que buscar agora um caminho melhor, aproveitar esse momento. Nada é por acaso. Por que ocorre uma pandemia? Porque a psicosfera a favoreceu. A psicosfera densa de egoísmo, de vaidade, de descaminhos, de desequilíbrios sexuais. Favoreceu que acontecesse uma pandemia. Não é uma punição, é um processo natural, uma decorrência natural de lei de causa e efeito. Agora, o que é que nós vamos fazer com este ciclo? Vamos nos revoltar com a pandemia? Ou vamos tirar boas lições? Como é que nós vamos voltar? Se continuarmos neste ritmo, está acabando a pandemia. Que assim seja, né, Marcelo? Sim. E se continuarmos neste ritmo, no ano que vem, vida normal. Mas o que é que nós estamos levando? Além das dores daqueles que desencarnaram, daqueles que se separaram, o que é que nós estamos levando de positivo? Porque se nós não levarmos nada de positivo, não importa se é a pandemia, se é um terremoto, nós vamos entrar em outros ciclos em que a vida vai nos educar. Pode ser um ciclo doméstico, pode ser um ciclo pessoal, que só envolva a mim ou no máximo algumas pessoas ao meu redor, mas que para mim será uma tragédia, que para mim será difícil, enquanto eu não aprender. Então, a pandemia atingiu a muitos, atingiu a todos nós. Alguns desencarnaram, mas continuam vivos. Agora, se nós não aprendemos isso ainda, será que nós somos efetivamente os apóstolos de Jesus? Se nós não sobrevivemos sem o centro espírita aberto, será que nós já aprendemos a doutrina espírita? Ou nós precisamos das paredes do templo? Porque a espiritualidade não para. Agora, se a espiritualidade não está comigo no meu reduto doméstico, que é o meu lugar pessoal, o meu lugar sagrado, onde ela estará? É só na casa espírita? É claro que a espiritualidade está comigo permanentemente. Agora depende da minha conexão. Eu estou permanentemente escolhendo a psicosfera ao meu redor. Certo, né? A gente agradece a tua presença, a tua disponibilidade, a caridade de doar um pouquinho do seu tempo para falar. Então, lembrando que mostrar um pouquinho aí de novo das capas dos livros para a gente, né? A Compaixão, as Algemas, Presentes do Coração, e que a gente possa cada vez mais, através das palavras, né, da tua psicografia e das palavras inspiradas pelo Karl Kiran, e que a gente possa ter essa renovação de sentimentos que nós precisamos, que a gente possa abrir um pouquinho a cada leitura das algemas que ainda a gente conserva. Certo? Eu fico, então, à disposição para a tua mensagem final. Gratidão imensa pela oportunidade, pelo carinho, pela amizade, por esses vínculos espirituais que certamente nos unem, pela nossa irmãzinha Enia, nossa vovó querida, né? Carinho imenso por toda aquela equipe de Taquari e também de Novo Hamburgo, né? Os grupos de Novo Hamburgo, que com certeza esse elo não é de agora. Então, gratidão imensa pela oportunidade, sucesso no empreendimento deste portal Bússola Espírita, que possa sempre levar o esclarecimento, com o teu conhecimento pessoal, né, da vida profissional, que colocas aqui ao dispor da doutrina espírita. Então, que Jesus te ilumine sempre na tarefa, e eu sou imensamente grata por esta oportunidade. Um beijo imenso no teu coração, Marcelo. Também, obrigado, Janete, mais uma vez. E o nosso Bússola Espírita está terminando aqui. Lembrando a você que a caridade é a nossa notícia. Se você sabe de alguém que está fazendo bem, conte pra gente. E nós voltamos no próximo episódio. Obrigado.